terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê o entendimento necessário para compreendermos a sua palavra. Amados, o evangelho escrito pelo apóstolo Mateus é um dos que abordam a vida de Jesus desde a sua infância, narrando o seu nascimento. Ele escreveu para o público judaico. Esse era o objetivo dele. E seu objetivo era comprovar a linhagem davídica de Jesus, o Messias que se assentaria no trono de Davi. Esse era o objetivo de Mateus ao povo, ao público judaico. Ele abre o seu evangelho apresentando a genealogia de Jesus ligada à casa de Davi. Ele narra o seu nascimento, a visita dos magos do Oriente, aponta para a reação do rei Herodes, que, se sentindo ameaçado em seu trono e poder, tenta eliminar Jesus. A fuga de seus pais para o Egito, a fim de protegê-lo. Ele narra também a matança dos inocentes e depois o retorno da família para as regiões da Galileia para viver escondido, do perigo dos reis de Israel. Após isso, Mateus se reporta ao tempo da maioridade de Jesus. A aparição de João, o Batista, em pleno ministério, chamando a população de Israel a arrependimento e ao preparo para a vinda do Messias, a quem João, ao ver na maioridade, o identifica como sendo o Cordeiro de Deus, apontando para o seu futuro sacrifício na cruz. Jesus vem da Galileia a Jerusalém, quando completa a sua maioridade. É batizado por João no Jordão e dá início ao seu ministério público. Ele começa a chamar os primeiros discípulos, André e Pedro, Tiago e João, volta para a Galileia e inicia seu ministério ensinando particularmente aos seus discípulos. É exatamente aí que Mateus, um desses discípulos, narra em síntese esses ensinos particulares de Jesus, conhecidos como o Sermão do Monte. O Sermão do Monte nada mais é do que o ensino de Jesus aos seus discípulos, ajudando-os a entender corretamente a revelação de Deus, tentando interpretar ou reinterpretar essa lei aos seus discípulos, porque havia sido ensinado muitas coisas acerca da lei que não era aquilo que o Senhor queria quando entregou os mandamentos. Nele, no Sermão do Monte, Jesus confronta a interpretação reducionista da religiosidade aparentemente rigorosa de sua época e a consequente distorção prática da vontade e palavra de Deus ao povo. A seita religiosa dos fariseus procurava, a partir de então, difamar e desacreditar Jesus, porque o ensino de Jesus, a reinterpretação da lei que Jesus ensinava ao povo e aos seus discípulos, colocava em xeque e ia de encontro ao que os fariseus haviam ensinado, ou estavam ensinando. Eles então passam a perseguir Jesus. Jesus encontra um grupo de oposição a ele em todo o seu ministério, a religiosidade de Israel, a religião dos fariseus. Tenta difamá-lo e desacreditá-lo. Jesus, diz eles, que Jesus queria desfazer a lei. Jesus era para eles, um nome que se dá hoje, para aqueles que rejeitam a lei, antinominiano.
Jesus era alguém que não considerava a lei como algo importante, alguém que ensinava o povo a desprezar a lei. Essa era a difamação acerca de Jesus, tentando desacreditá-lo. Jesus então chega para os seus discípulos e afirma isso, que é o nosso texto hoje base. Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E mais grave ainda, ele diz, aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. A compreensão dessa verdade, desse texto para os nossos dias, é algo muito importante, porque hoje em dia se vive esse mesmo conflito. Pessoas acham que por causa da manifestação da graça de Cristo no Novo Testamento, nós não temos mais absolutamente nada a ver com a lei de Deus. E nós temos aprendido aqui, e Jesus tem se preocupado e gastou muita parte do seu tempo com seus discípulos reinterpretando a lei, para mostrar o valor da lei. O valor da lei de Deus é para todo sempre. É a primeira afirmação de Jesus aqui no texto, que nós, nos nossos dias, precisamos entender isso e viver isso. Não penseis que eu vim revogar a lei, é a afirmação de Jesus. Ele deixa claro que até que os céus e a terra passem, nem um i ou um tio, a menor partícula da lei, jamais passará antes que tudo se cumpra. O antinomianismo, apesar do nome complexo, é um conceito muito popular nos dias de hoje. A ideia de que não temos nenhuma obrigação com a lei de Deus. Estamos no tempo da graça e já não há qualquer relação do cristão com a lei. É interessante observar como há uma resistência à lei. Essa semana recebi um e-mail, bem indignado por causa das pregações do pastor Augusto no final de semana. Não identifiquei pela indignação da pessoa qual pregação se referia, mas uma coisa era fato, na reclamação do e-mail. Vocês têm que aprender a pregar graça e não lei. É esse conflito que a igreja vive hoje. Qualquer coisa na lei que afete a minha vida, ou que venha contra algum comportamento ou alguma conduta minha, eu logo apelo para a graça e não para a lei. Não estou debaixo da lei. Aí citam Paulo de forma distorcida. Não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando Paulo afirma que nós não estamos debaixo da condenação da lei, porque alguém foi condenado em nosso lugar. A graça vem, segundo o mesmo apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Efésios, para que nós sejamos feitos novas criaturas, para andar na lei de Deus que ele preparou de antemão para que nós andássemos nela. Jesus vem, então, dizer que o valor da lei é para todo o sempre. Ela vai se cumprir, nenhum i ou um tio passará da lei até que se cumpra completamente. Nós vivemos então nos nossos dias a tendência legalista, farisaica, de colocar na lei a causa da nossa salvação, de colocar na lei a razão de ser em obediência a ela, pelo qual o homem será salvo, e isso não é bíblico, isso é pecado. Ninguém será salvo em observar a lei, porque ninguém é capaz de cumpri-la perfeitamente. Por isso Deus enviou Jesus para morrer na cruz, para cumprir nele o que nós não podíamos cumprir.
Ele se fez maldição em nosso lugar, levando sobre ele a nossa culpa, pela incapacidade que nós temos de observar a lei. Nós não somos salvos pela lei, não seremos salvos pela lei, não temos condição alguma de obedecê-la, plena e perfeitamente. Mas isso não significa dizer que ela não seja para nós a vontade revelada de Deus, que nós temos, pela graça de Deus, que nos é dada em Cristo Jesus, buscar andar nos princípios da lei, não para ser salvo, mas porque essa lei traz vida a quem observa. Jesus falou para os seus discípulos que quem é aquele que me ama? Não é? João capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os observa, esse é o que me ama. E esse que me ama será amado por meu Pai. O Senhor manifesta isso para a vida do verdadeiro cristão. Ele ama a palavra de Deus, ele ama a lei de Deus. A lei de Deus para ele é lâmpada para os seus pés, é luz para os seus caminhos. Alguém que não ama a lei de Deus, não compreendeu a graça de Deus, não entendeu a graça de Deus nem a cruz de Cristo. Por essa verdade, Jesus faz a segunda afirmação dele aqui. Ele diz que ele, o Cristo, é o pleno sentido e preenchimento da lei, da revelação de Deus. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. A palavra cumprir é interessante aqui no original grego, significa dar sentido pleno. Eu vim ser a completude da revelação de Deus. Eu sou tudo aquilo pela qual a lei e os profetas apontavam. A lei de Deus apontava para Cristo, para o Messias. Toda profecia, todo escrito, tudo esperava ansiosamente o seu cumprimento ou a sua completude. E Jesus afirma, eu não vim revogar a lei, eu não vim desfazer a lei, eu sou a plenitude da lei. Eu sou a completude da revelação de Deus. João, em outras palavras, diz que no princípio aquilo que foi entregue por Deus como logos, como a palavra revelada, nós vimos ela encarnada, nós pegamos nela, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é a palavra encarnada, ele é a plenitude da revelação da lei de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus, que cumpre o aspecto cerimonial que a lei de Deus exige, que a lei moral exige. É interessante uma coisa, até mesmo nos nossos dias, as pessoas dizem, não, peraí, a lei cerimonial não tem nenhum valor para a gente. Olha, a lei cerimonial do Antigo Testamento, o sacrifício de um novilho, tinha sim valor demais e ainda continua tendo, porque ela apontava para Cristo. Não para que eu possa fazer sacrifícios, mas porque o sacrifício foi feito. Jesus Cristo veio, eu não preciso mais sacrificar, não precisa mais de sacrifício, porque o sacrifício foi feito. Hebreus diz que todos os sacrifícios de animais, o sangue derramado de animais, não perdoavam pecados de ninguém. Mas o que perdoava, o que valia era a fé, a convicção dos cristãos, dos crentes antigos, que depositavam a sua esperança naquilo que Deus faria, e que o sacrifício de um animal era símbolo daquilo que aconteceria. Por isso João Batista, ao ver Jesus se aproximar dele no Jordão, diz aí, eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí o que toda a lei cerimonial do Antigo Testamento apontava, o que toda a lei moral exigia. Porque o homem não podia cumprir a lei moral de Deus plenamente. Era necessário o cumprimento de uma lei cerimonial, um sacrifício ser feito. E Jesus é a plenitude disso. Ele veio, toda a lei cerimonial do Antigo Testamento apontava para ele, para aquele momento. Ele veio, ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o aspecto cerimonial que a lei moral exigia. Tendo Deus outrora falado, diz Hebreus, aos pais pelos profetas, nos falou nesse dia através do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Ele é essa plenitude. Jesus Cristo cumpriu
preencheu, deu sentido e significado a toda a revelação do Antigo Testamento. Essa é a afirmação que ele faz. Não somente a lei não passará, mas Jesus é o próprio cumprimento dela. E em terceiro lugar, o texto nos afirma que há uma diferença aqui muito séria, e é o que Jesus tem feito desde o princípio. Nós temos mostrado isso a vocês. O que motivou Jesus a chamar os seus discípulos para ouvir uma exortação e um ensino, resumido aqui no Sermão do Monte, foi o fato de que as multidões o seguiam. As multidões estavam ali para onde Jesus ia, vinha gente de todas as partes. Mas Jesus se separa da multidão, chama os seus discípulos à parte e diz: vocês precisam ser diferentes. O que motiva as multidões são os benefícios que eles podem obter de mim, no sentido de suas necessidades imediatas serem atendidas. Vocês precisam passar pelo novo nascimento, vocês precisam me amar por aquilo que eu sou e não por aquilo que eu posso oferecer. A diferença entre um discípulo e um religioso, no que diz respeito à lei de Deus, Jesus começa então a falar: se o vosso conceito e prática da justiça não exceder a compreensão religiosa estabelecida, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Vocês precisam não se limitar a uma vida religiosa como os fariseus. Vocês precisam exceder isso. Vocês precisam viver uma vida profunda, sincera e real com o Senhor. Há uma absorção equivocada dos ensinos de Jesus, da lei de Moisés, do conceito de revelação. E essa absorção equivocada conduz a uma prática religiosa inadequada e, consequentemente, a um ensino distorcido ou aquém da revelação, criando, consequentemente, uma prática religiosa desvirtuada, que desagrada a Deus. É tão importante entendermos essa exortação nos nossos dias, porque nós temos sido uma igreja muito permissiva. Nós abraçamos como sendo de Deus qualquer grupo ou pessoa que afirma o nome de Cristo, mesmo que ensine coisas que vão completamente contra o nome de Cristo e contra o ensino. Jesus aqui no verso 19 ao verso 20, coloca com gravidade algumas coisas que nós precisamos compreender e aplicar nas nossas vidas. Ele diz: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que seja dos menores, que ele interprete o mais simples ou insignificante possível, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar corretamente, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E aqui ele pesa a responsabilidade daquela coisa que se tem dito nos nossos dias, separado a vida ou a fé da doutrina, da teologia ou da verdade cristã. Jesus aqui faz uma coisa muito importante, nos ensinando que quando se absolve equivocadamente um conceito da palavra de Deus ou da revelação, se conduz a uma prática inadequada e, consequentemente, a um ensino distorcido, criando uma prática religiosa desvirtuada que não agrada a Deus. Ele pesa isso. Nós precisamos ter a preocupação de compreender corretamente a Escritura, de praticar corretamente aquilo que nós sabemos ser verdade e de ensinar isso para as pessoas. Ensinar verbalmente e ensinar com a nossa experiência e com a nossa prática de vida. A igreja precisa ser sal da terra e luz do mundo. Ele está seguindo o raciocínio que ele acaba de dizer. Aquele que violar
um destes mandamentos, mesmo que seja dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Isso pesa sobre a nossa responsabilidade. Em contrapartida, diz ele, aquele que os observar, compreender e praticar corretamente, e assim os ensinar, será considerado grande no reino dos céus, gigante espiritual, alguém que é útil nas mãos de Deus, um vaso útil na mão do seu possuidor, que edifica a igreja e que não desvirtua a fé na vida das pessoas. Deus nos tem chamado para sermos diferentes. Ele nos tem chamado para fazer diferença. Talvez seja aqui o grande desafio que esse texto nos impõe. Vocês são sal da terra. Vocês são luz do mundo, é a afirmativa dele. Brilhe, pois, a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam, para que eles observem as suas boas obras, a vida de vocês, a atitude, a conduta coerente com a verdade revelada, e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Deus só será glorificado de fato e verdade quando a igreja viver aquilo que sabe ser verdade. Quando a verdade de Deus for compreendida e for praticada e ensinada dessa forma, Deus será glorificado. Se a verdade de Deus não for compreendida ou interpretada corretamente, não vai ser vivida na prática corretamente, e Deus não será glorificado. Esse é o raciocínio de Jesus. Por isso o desafio da igreja. Nós somos uma igreja que prezamos pela compreensão correta da Escritura, pela exposição correta da Escritura, mas precisamos ser uma igreja que vive na prática essa verdade que nós sabemos ou conhecemos. Porque senão seremos cobrados por Deus mais do que qualquer outra pessoa. Porque a quem muito se deu, muito lhe será pedido. Não temos que nos preocupar tão somente com o conceito verdadeiro da palavra. Temos que nos preocupar com isso, mas praticar isso para que os homens possam glorificar a Deus, vendo nas nossas boas obras a imagem de Deus. É isso que o texto nos desafia. Em nossa sociedade brasileira, o nome de Cristo e seu evangelho vem sendo muito enlameado pelos maus obreiros, pelos maus testemunhos, que têm formado um exército de evangélicos sem ética e sem vida. Há um desafio para a igreja dos nossos dias. O desafio é, se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entraremos no reino dos céus. Onde estão os verdadeiros discípulos de Jesus nos nossos dias? Quem eu sou diante desse texto? Quem nós somos? Onde eu e você nós estamos diante desse texto? Somos pessoas que procuramos entender a verdade de Deus conforme revelado na Escritura? Somos pessoas que procuramos viver essa verdade na nossa vida prática? Temos consciência de que a nossa vida precisa expressar essa diferença para que o nome de Deus seja exaltado e glorificado? Temos tido essa consciência? Precisamos nos mostrar. É o que Jesus disse aos seus discípulos. O homem perdido precisa nos ver, porque só assim Deus será glorificado. Precisa ver a vida coerente com aquilo que anunciamos ser verdade. Precisa ver o nosso compromisso com essa lei que não passa, mas que precisa ser entendida e compreendida e vivida na prática. Nossa oração e desejo é que Deus possa desafiar o nosso coração para compreendermos que a lei de Deus permanecerá até que tudo se cumpra. Porque Jesus é o cumprimento dessa lei. E porque nós precisamos compreendê-la,
vivê-la e ensiná-la corretamente aos homens, porque só assim Deus será glorificado através das nossas vidas. Que Deus nos desafie a refletirmos sobre se temos nos parecido com a compreensão farisaica de religiosidade ou se nós temos de fato vivido o compromisso de um evangelho com o Filho de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos desafie, que Deus mexa com a nossa vida, para que a gente possa viver de forma coerente e Deus ser glorificado através de nós. Vamos orar a Deus. Eu queria convidá-lo, eu queria desafiá-lo nesta manhã, a que você pudesse refletir no seu coração, rever na sua vida, assumir um compromisso de amar a lei de Deus, de amar a palavra de Deus, de amar a revelação de Deus, de viver a sua vida em conformidade com ela, de poder buscar compreendê-la, de ter compromisso com a palavra de Deus. Ninguém vai poder compreender e viver na prática a palavra se não conhecê-la. Ninguém vai conhecê-la se não se dispor a estudar, a se comprometer nas suas devoções, em ler a palavra de Deus, em digerir essa palavra, em compreendê-la, até que essa lei se torne para mim mais preciosa do que muito ouro, mais doce do que o mel, como diz o salmista. Que Deus possa nos fazer pessoas que amem a sua palavra, não somente que a tenha, mas que ame a leitura, a compreensão dessas verdades na nossa vida. Busque a Deus nesse momento agora, meu querido, e renove os seus votos com o Senhor, renove os seus compromissos com o Senhor. Pai bendito, Deus de amor e misericórdia, nós nos achegamos diante de Ti, da Tua palavra, Senhor Deus, e a vemos como espelho nas nossas vidas. Nos ensine, Senhor Deus, nesses dias de hoje, onde há tanta dificuldade das pessoas amarem a Tua palavra e valorizarem a revelação do Senhor, principalmente quando essa verdade nos alcança ou nos atinge nas nossas práticas pecaminosas, nas nossas obras mortas que tentamos justificar diante do Senhor e dos homens. Pai amado, a Tua palavra nos diz que o Senhor corrige a quem ama, que o Senhor exorta e açoita aquele a quem o Senhor recebe por filho. Nos ensine, Senhor Deus, a amar a Tua correção e a Tua disciplina, porque ela vem para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual. Use a Tua palavra, Senhor Deus, para nos exortar, para nos corrigir, para nos repreender, para nos educar na justiça do Senhor, para que sejamos semelhantes a Cristo, para que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa nos lapidar para formar em nós a imagem do Teu Filho Jesus. Leva-nos, ó Senhor Deus, e conduz-nos à santificação, a uma vida de quebrantamento e compromisso com a Tua palavra. Nós queremos amar a Tua lei, queremos viver, Senhor Deus, em obediência a ela, queremos colocá-la na prática da nossa vida, queremos ter graça do Senhor para não somente compreendermos, mas praticarmos toda a verdade do Senhor. Porque só então o Teu nome será conhecido e exaltado entre os homens, quando a Tua igreja viver de forma coerente com aquilo que crê. Abençoa-nos, ó Senhor Deus, faz-nos que sejamos pessoas amorosas como Cristo, misericordiosas como Cristo e comprometidas com o Senhor como Cristo. É a nossa oração e o nosso desejo, na expectativa de que o sangue desse Jesus possa nos lavar, às vezes que nós não vivemos assim, possa nos lavar dos nossos pecados e nos purificar e fazer um povo santo, que ama o Senhor, que ama a Sua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos a Ti, Pai. Amém, Senhor Deus, amém. Vamos ficar